Muito bem, muito bom dia. Na paz, no amor, na misericórdia do nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, neste horário também está começando aqui e creio em outros lugares também chuva, trovoadas, relâmpagos. É possível então que até sejam ouvidos esses barulhos da natureza. Mas e essas coisas então não nos tire do foco, porque com certeza, digamos assim, o barulho do Evangelho dentro de nós tem que suplantar os barulhos externos. Temos que ouvir antes e acima de tudo, então, este barulho que faz Cristo Jesus deve fazer em nossos corações e nossas mentes. Pois ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ela é ouvida com toda a intensidade. Ela é ouvida no coração, na essência do ser. E aí, como diz, nenhuma tempestade irá nos abalar. Foi o que ocorreu também aquele dia quando os discípulos estavam em alto mar, ou então no lago da Galileia, no mar da Galileia, né? E se armou aquela tempestade. E eles acreditavam que iriam perecer. E ele então, sendo despertado, disse: homens de pouca fé, homens de pouca fé. E aliás, por falar em pouca fé, vou retomar uma palavra que foi falada na última live sobre fé. Disse eu, no momento, que os espíritas teriam uma vantagem porque eles não precisavam de fé. Não há necessidade de usar a fé. Não precisa ter fé. E tratei esse tema como... falei dessa forma. A vantagem é que não precisa ter fé. Vantagem no seguinte sentido. Vantagem do mal. Porque as pessoas, elas recebem o dom da fé. Mas veja, para o mal, é interessante a pessoa não desenvolver esse dom. Deixar ele adormecido, por quê? Porque todos os dons que nós recebemos de Deus, que aliás, tudo vem das mãos dele, precisam necessariamente serem desenvolvidos. Precisam ser trabalhados. Ele disse: homens de pequena fé, se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda. E por ali vai. Então observem que a fé é um dom que precisa ser desenvolvido, exercitado, como também o dom do amor. Como também, repito, o dom da vida e tantos outros. Isso chama-se multiplicar os talentos. Dons são talentos, são graças, são presentes recebidos de Deus que nós precisamos trabalhar. Então, observem que é interessante criar essa confusão e desviar as pessoas desse foco, que é do amor, que é o da obediência, que é o dom da fé, enfim, todos os dons. Então, observem que é interessante a pessoa não precisar trabalhar esses dons. Como diz, já tem tantas sobrecargas, mais uma. Tantos fardos os homens já arrastam por essa terra, mais um. Então, por isso, veja que é interessante não exercitar a fé. É interessante não precisar da fé. Fazer o caminho mais curto. Caminho mais curto. Mas já está escrito, o apóstolo Paulo diz aos hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E isso foi muito cobrado em todo o tempo. Todas as escrituras, elas são recebidas pela fé. E esse eu diria o primeiro dos dons. Porque sem a fé não tem nem o amor, não tem nem a vida, não tem mais nada. Acaba tudo ali. Porque a fé é o que estabelece o nosso contato com Deus. É só pela fé.
Por isso está escrito também: o meu justo viverá pela fé. E não é a fé natural, é a fé sobrenatural. Aí tem um pastor conhecido chamado Edir Macedo, identificado como bispo, da Igreja Universal. Ele escreve até um livro, se não me falha a memória, ele tem um livro chamado A Fé Sobrenatural. Só que observe a ironia dos fatos. Uma pessoa que fala e escreve sobre a fé, e a fé sobrenatural, vive a fé natural. Porque eu duvido, Deodó, que uma pessoa que tem a fé sobrenatural precise das coisas da terra. Ame as coisas da terra, o ouro, a prata, a riqueza e os chamados bens materiais, que são males. Para quem tem a fé sobrenatural, a pessoa identifica isso como um mal, não mais como um bem. Um mal a ser rejeitado, como Cristo rejeitou das mãos de Satanás. Porque segundo o que está escrito, onde estão os chamados bens materiais? Quem está de posse deste mundo? Ou a Escritura pode se contradizer? O mundo pertence ao maligno. O mundo pertence ao maligno, está escrito assim? O João se equivocou quando escreveu isso? O Espírito de Deus se equivocou? Não. Então veja que as coisas deste mundo são adquiridas pela fé natural. Pela fé natural. O homem levanta de manhã e vai para o serviço com a fé natural. Vou chegar ao trabalho, vou chegar ao fim do mês, vou receber no fim do mês, eu vou ter um filho, o filho vai crescer, vai se formar, eu vou deixar a herança para ele. Quer dizer, essa é a fé natural. A pessoa, ela faz planos e projetos dentro de um projeto natural. Mas observem que no projeto da fé sobrenatural, tudo isso é lançado fora. Tudo isso é lançado fora. E observe que na carta, no Evangelho de João, no capítulo 15, mais precisamente ali no versículo 17 e 18, está escrito assim: eu vos separei, eu vos escolhi do mundo. E ele disse: e vocês não são mais do mundo, e por isso vocês serão odiados pelo mundo. Porque vocês não são do mundo. Porque o mundo ama o que é seu. Ama o que é seu. Então veja o que a fé natural faz e o que a fé sobrenatural nos faz. Ela nos torna odiosos. O mundo que exercita a fé natural nos odeia. E o mundo de Cristo Jesus, o mundo de Deus, que é a fé, então, nas promessas do Senhor, que já começam a ser concretizadas aqui e agora. Esta fé chamada sobrenatural, a pessoa passa a viver no mundo de Deus, com Ele, na presença dEle. Então observe, ele disse: eu estou convosco. A fé sobrenatural me dá essa certeza, que Ele está conosco, que o Espírito dEle está conosco, está aqui. E que, então essa pessoa não precisa e nem anda mais em função das coisas do mundo. Como diz o apóstolo Paulo: se tendes o que comer e o que beber e onde morar, esteja satisfeito. Basta. Mas não. Estes homens, embora falem bonito sobre a fé sobrenatural, mas eles vivem uma fé natural, terra a terra. Apegados, agarrados nesse torrão. Aí a grande contradição. Veja que as pessoas se traem nas palavras. Não tem como. Não tem como. Porque é uma fé natural. E é isso que as pessoas colocam, inclusive, como uma grande coisa. Como uma grande coisa. Não precisa crer, não precisa fazer esforço. É a lei do menor esforço. Aliás, essa é a sabedoria humana. Sempre buscando essa autoajuda, essa forma das pessoas, então, conseguirem muito fazendo pouco. Usando a esperteza, usando de atalhos, usando de logro, de exploração e tudo mais. Veja, para conseguir muito fazendo pouco. Fazendo pouco. E um prazo mais curto possível de tempo. Para chegar ao topo da montanha. Então, esta fé que Cristo veio trazer para nós, nos ensinar, ela nos desprende desta terra e nos faz servos, servir por amor, sem nada esperar em troca. Eu não preciso nada, eu tenho a graça de Deus e basta.
Aí zombaram de Cristo Jesus. Aí zombaram. Quando ele disse que ninguém pode servir a dois senhores, em Lucas 16, se estou bem lembrado, disseram para ele assim, então quero ver tu andar sem dinheiro, quero ver, hoje seria pagar a luz, pagar a água, comprar o que é preciso e assim por diante. Zombaram dele, zombaram. Como vão zombar hoje? Entendeu? Então essas pessoas, elas dependem das coisas palpáveis, das coisas da terra. E sente a sua falta de longe e morre de medo que venha fazer falta. E vivem preocupados pensando em amontoar, pensando em como fazer para ter garantias nesse mundo. Uma poupança, uns valores, renda, chamado viver das rendas. Entendeu? Viver de renda, quer dizer, ter valores, ter os meios de produção incessantemente jogando valores nas contas bancárias, trazendo segurança. Então este mundo estabelece isto. A fé deste mundo pede por isto, mas a fé de Cristo, a fé sobrenatural diz, não precisa nada disso. O meu justo viverá pela fé, tendo o que comer e o que vestir, estão satisfeitos. Mas não, como já foi dito, as pessoas querem fazer para mostrar, para conquistar, e tem isso por vitória. Aí está essa infestação, né? Esse lixo no meio gospel, no meio evangélico. A palavra gospel é uma palavra inglesa, que quer dizer, palavra americana, né? Inglesa, americana, para dizer evangélico, gospel, música gospel. Música evangélica, não sou português, música evangélica, música da boa notícia, mas não é. Acho que tem que chamar mesmo de gospel. Fica para lá com isso, porque é vitória, vitória, vitória. Que vitória, entende? Vitória nesse mundo, nessa terra, conquistas. Não, conquistas para Cristo Jesus é entrega, é se nos tornarmos servos, servos dele, servos dos irmãos, e alegremente servir, sem nada esperar em troca. Mas só vai conseguir isso os que desenvolverem, os que buscarem, os que se esforçarem por essa fé sobrenatural. Porque a fé natural, ela vai fazer a pessoa dizer, até inclusive usar a palavra vigilância para dizer, mas Cristo diz, tem que vigiar. E vigiar no entendimento dos mundanos, dos terráqueos e desses que vivem a fé natural é garantir o dia de amanhã, é colocar chave, cadeado, proteger. Isso é vigilância. Ai, não podemos tentar a Deus. Não é tentar a Deus. É que essas pessoas entendem por tentar a Deus para não sair da fé natural, para não ficar na dependência de Deus e permanecer na dependência do seu braço, da sua cabeça, da sua sabedoria, dos seus golpes. Vai depender dos seus golpes. E vão estar sempre em atrito no mundo, sempre em conflito, fazendo negócio, e cada negócio é um pandemônio. É conflito, nada dá certo. Vão trabalhar, não dá certo, tudo é conflito. Não tem paz, não tem sossego. Como diz, dá um passo para frente e 3 para trás. E vão escorregando naquela ladeira, naquele solo escorregadio. Por quê? Porque estão doutrinados, estão assentados sobre a areia, no que diz Cristo Jesus. Estão edificando sobre a areia. Não fica. Ainda mais, ou a pessoa se entrega de vez para o mal, e aí sim, aí possivelmente vai amontoar. Aí, bom, é dele, né? Aí ele até vai dar para isso. Mas aquela pessoa que está dividida e quer andar em 2 caminhos, e aí só se rebenta. Por isso que o apóstolo Paulo disse, se nós buscamos Cristo visando as coisas desse mundo, dizer, somos os mais infelizes dos homens. Somos os mais infelizes dos homens. Com toda certeza. Buscar Cristo Jesus é buscar para se entregar para o reino dele. E deixando para trás as coisas
Como deixando as coisas que passaram para trás e olhando firme para o alvo, que é a pessoa de Cristo Jesus, os seus ensinamentos e trabalhando essa fé sobrenatural. Agora, o que ocorre com essas igrejas, com esse mundo? Como já falei em outra live, em tempos atrás, que, observem, evangelizar hoje se tornou nada mais e nada menos que fazer dos filhos desse mundo, fazer eles ficarem parecidos com os filhos de Deus. Não tem coisa pior do que tornar os filhos das trevas, os atraídos pelo mal, como nós falamos na última live, tornar eles como se eles fossem atraídos por Cristo. Esse é o grande engano e a grande estratégia de Satanás, que usa os católicos, que usa os espíritas, que usa os evangélicos. Ele para deixar eles parecidos com o discípulo. Entendeu? E o apóstolo João, no 15 também, ele diz, no versículo 7 e 8, não sei se vai até o 9, ele diz assim, que se vocês fizerem o que vos mando, pedireis o que quiseres, aí muita gente vai gostar, e você será feito. Porque se vocês fizerem, se vocês me obedecerem, se vocês crerem em mim nessa fé sobrenatural, vocês vão pedir e vão receber. E nisto o Pai será glorificado porque vocês se tornarão meus discípulos. Confiram lá depois. Então veja que ele diz, o Pai será glorificado, o Pai vos amará, se vocês se tornarem meus discípulos. Mas como é difícil, é preciso negar, é preciso trabalhar a fé sobrenatural, é preciso descobrir este amor que vai além de me amar a mim mesmo para amar o próximo mais do que a mim mesmo. Aí é muito trabalho. Então o que as pessoas logo querem chegar aonde? Elas logo querem, não, mas então para aí, se eu pedir, tudo que eu pedir ele vai me dar? A pessoa se acampa a pedir, não recebe. Aí recebe do mal. Recebe essa inconstância, sabe? Vive nessa inconstância que o apóstolo Tiago diz, é como as ondas do mar. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. São pessoas claudicantes, capengas, não se firmam no reino. Não, terreno escorregadio. Terreno escorregadio. É lamentável. Por quê? Porque resiste ao Espírito de Deus, resiste a Deus. Por que resiste a Deus? Porque são dóceis ao mal, porque são dóceis à fé natural, porque buscam acomodação, buscam se ajustar ao mundo e a vencer no mundo, usando inclusive o nome de Jesus, o que só piora. Eu tenho dito, se as pessoas conseguem riqueza e bens dessa terra, né, que eles chamam de bens, pedindo para o diabo, olha, é menos crime, menos grave que pedir as riquezas para Deus. Com certeza. E na igreja, buscar Deus, buscar pela presença de Deus para pedir os bens dessa terra, que seja filho, que seja marido, que seja o que for. Isto é uma afronta aos céus, uma afronta ao ensinamento ao Evangelho de Cristo. Uma afronta. Até já falei que no Antigo Testamento era ensinado como conquistar essa terra, como vencer essa terra. Por isso já foi dito lá desde a segunda lei, a palavra Deuteronômio, o livro do Deuteronômio quer dizer o livro da segunda lei, a lei que foi reescrita, refeita, colocada ali para chamar a atenção das pessoas novamente, trazer novamente, chamar a atenção para que não caia no esquecimento. Então foi escrito o livro de Deuteronômio, e lá está escrito assim, se me ouvires, me obedecer, quer dizer, não, isso aí está em Isaías, mas lá, se fizer tudo que vos mando e assim por diante, especialmente no capítulo 28, vai dizer que então tu vai ser abençoado e vai prosperar grandemente e terá filhos e terá isso, terá aquilo. Então, em poucas palavras, assim, né, a grosso modo, podemos dizer que o Antigo Testamento nos ensinava a conquistar essa terra. Por isso que ele disse, veio até João Batista. Mas havia, sim, ensinamentos que ultrapassavam, mas era muito pouco.
Aí, chegando, completando-se o tempo, o pai envia o filho, que é a própria presença dele, e diz: olha, a partir de agora não. A partir de agora não é mais conquistar a terra, essa terra espaçosa que emana leite e mel. Agora é conquistar os céus do Senhor. É viver aqui na terra, mas edificando nos céus. Servindo aqui na terra. Porque quem serve aqui na terra, este serve para morar com o Senhor, lá na glória. Porque essa pessoa escolheu ele, nessa terra, para andar aqui. E ele vai dizer: bom, já que tu me escolheu para andar contigo neste mundo, eu também te escolho para te morar comigo na glória. Dizer, é a reciprocidade, é a unidade. Veja, mas eu estou lembrado, pastor, de uma palavra que foi dito: não tem escolha. Como é que está falando escolha agora? É, escolha. Eu estou dizendo que a pessoa não tem direito à escolha. Porém, veja, o que ela precisa fazer é procurar por Cristo Jesus. Agora, se ela procura pelas coisas da terra, quer dizer, ela fez a escolha? Não, não fez. Por que não fez escolha? Porque só pode escolher quem conhece. Quem conhece. Por exemplo, antigamente, os mais antigos sabem o que era escolher arroz para cozinhar. Tem que escolher o arroz, fulano. Porque tinha o chamado bombeiro, aqueles arroz com casca. E como era ruim morder o arroz com casca. Escolheu o feijão. Tinha uma pedra no meio do feijão. Mordeu uma pedra, perdia o apetite na hora. Então tinha que escolher o feijão, escolher o trigo, tirar o joio do meio do trigo. Nós fazíamos isto. Tem que escolher o arroz, escolher a salada. E tinha muitas escolhas para fazer no tempos idos. Mas hoje está tudo meio pronto. Então o que é essa escolha? É tirar as impurezas, aquilo que ia prejudicar. Morder um grão de arroz, como eu disse, com casca era ruim, péssimo negócio. Uma pedra, então, no feijão nem se fala. Ou achar uma minhoca no meio da salada. Coisa braba. Entendeu? Então, isso era feita a escolha. Isso chamava-se escolha. Agora, como eu vou dizer que eu vou escolher Jesus entre Jesus e o diabo? Tem como fazer escolha, gente? Ou alguém que vai escolher o feijão e... não, eu vou separar as pedras para mim. É possível isso? É possível? Não, eu quero arroz com casca para me comer. Cabe na lógica isto? Não. Claro que é uma aberração, uma coisa doida. Mas tem pessoas que insistem em dizer que tem que escolher Jesus. Eu vou escolher o quê? Vou escolher as pedras para comer? Dá para entender ou precisa desenhar, como dizem por aí agora? Não, não tem escolha. É Jesus. Agora, porém, veja o que as pessoas fazem. Elas são enganadas. O espiritismo, o trabalho do espírito é enganar as pessoas. Enganar, e elas passam a gostar de ser enganadas. Gostar. E por que isso acontece? Porque, como está escrito em 2 Tessalonicenses. Porque essas pessoas rejeitaram a verdade, a oportunidade que tiveram, jogaram fora. Ou não estão aproveitando como deveria. Então, cada dia mais, elas vão flertando com Satanás. Até chegar ao ponto de ser completamente enrolados. E aí, como está escrito, né? São confundidos os próprios pensamentos dos seus corações. Com certeza. E um dos argumentos é isso. Não, lá é bom porque não precisa dar dízimo. Os testemunhos de Jeová também. Eu convido vocês para ir lá, porque lá não precisa dar dízimo, nem oferta, nem nada. É só ouvir o ancião pregar. Está no salão, o ancião a pregar. É ouvir e beber aquela doutrina. É que Jesus vai voltar, que vai reinar, que o paraíso aqui na terra. Aí não tem limite essa aberração. Porque são homens naturais que trabalham uma fé natural. Embora use o nome de Jeová, use use as escrituras já toda direcionada, eles têm os passos certos para dar. Bom, as pessoas conhecem toda a Bíblia. É os passos certos, tirar eles dali não sabem mais nada. Eles têm já todo, é que nem quem sobe um degrau, pode fechar os olhos das escadas, não precisa. E eles aprendem isso na Bíblia, só isso. O que é interessante para eles.
aquilo que justifica, aquilo que prova a fé que eles... Veja, isso é usar a Bíblia. Eles pegam as passagens que lhe interessam. Como as igrejas evangélicas, mesma coisa. Mesma coisa. Isso, eles não seguem o evangelho, embora usurparam o nome evangélicos, evangelho. Mas é farsa, é mentira. Puseram o rótulo, mas o conteúdo é podre, podre. Com toda certeza. Por quê? Porque estão ali onde estão os frutos. É a glória desse mundo. Os frutos é a glória desse mundo. É casa bonita, carro bonito e contar isso como bênção. Dinheiro, andar na pompa. E a prova cabal é agora estão aliançados com o príncipe das trevas, que está no governo aí do Brasil, e no governo dos Estados Unidos, e nos governos do mundo, de modo geral. Sem nenhum compromisso com os pobres, com os necessitados, com os carentes, com os famintos. Pelo contrário. Se faz alguma coisa, ou querem fazer por demagogia. Para, como diz, passar a boiada. Passar a boiada. Você vê que todo o artista, toda pessoa famosa, os seus assessores, essas pessoas que estão sempre rodeando, gravitando em torno desses astros, eles orientam os seus astros, né? Que eles precisam fazer caridade. O Ronaldinho, como é que é, o R7, lá português, né? Que ganha milionário, multimilionário, então estão sempre conduzindo eles, aquela própria rainha, princesa Diane, que teve um fim trágico, também a visitar os pobres, a fazer caridade, a tirar foto com os miseráveis, porque isso dá status, isso cai no gosto das pessoas. Quando esse Francisco, chamado de Papa aí dos católicos, foi e tirou o anel de ouro e fez isso, fez aquilo, e mostrava ele pegando os pobres daqui e dali, isso agrada a grande elite. Agrada, por isso eu disse, faz o presépio lá, daquele Jesus ali, eles vão lá e se deslumbram, que maravilha, isso massageia o ego deles, uma maravilha. Mas não tem, pelo contrário, com isso eles estão ocultando a fé sobrenatural e vivendo a fé natural. Isso eles adoram fazer, porque esse Jesus não incomoda ninguém, esse Jesus dos presépios, esse Jesus que está aí nos altares da vida, das igrejas, esse Jesus não incomoda ninguém naquela cruz lá, esborrachado. Esse Jesus está ali bem como ele está mesmo, vencido, esquálido, esquelético, impotente, derrotado. Assim ele está no coração dessas pessoas que estão com ele crucificado. E os que não estão com ele glorificado, mas glorificado também para o mundo. Eu sigo Cristo ressuscitado, mas buscando as coisas do mundo. É um Cristo glorioso que dá as coisas dessa terra. É falso também. Tanto quanto, tanto pior. Aí deixaram aquele Cristo esgualepado lá, né? Esborrachado naquela cruz. Aí para seguir o outro, que é falso tanto quanto e tanto pior. Vitória, vitória, vitória. Esse Jesus agora está dando tudo. Está negociando direto com todo mundo. Uma maravilha. Enchendo as pessoas dos chamados bens. E contando como bênção isso. Jesus me deu isso, Jesus me deu aquilo, Jesus me deu aquele outro. Volta e meia aparece um carro na rua. Ganhei de Jesus. Volta, Jesus me deu. Não tem coisa mais hipócrita do que isso aí. Tanto quanto, né? Hipocrisia generalizada. Terrível, gente. Então não é essa fé que nós queremos. Não é essa fé que o Evangelho ensina. E não foi por essa fé que mataram Jesus. Essa fé aí, ele diz, vocês serão inimigos do mundo, o mundo vai odiar vocês. Quem é que odeia esses evangélicos? Eles são odiados por quê? Os católicos, os padres, os bispos, um que outro quando trabalha nessa região de conflito. Quando trabalha na região de conflito, Mato Grosso, Amazonas, lá no Pará, aquela região lá, aí os padres, as freiras que estão ali, se identificam com os pobres, naturalmente, qualquer um que for lá defender, eles matam. Pode ser um ateu. Que eles se colocam do lado do pobre, eles são perseguidos. Não tem. Pode pregar a religião do que quiser. Pode ser a religião que for. Agora, se colocou no lado dos pobres, tu tá lascado. Não tem. É aí que tá a diferença. Não é porque crê por causa do nome de Jesus. Eu fui morto. Não foi.
Se tu defender os pobres, não precisa ter religião, mas que já com a religião não defende, já com o cristianismo vindo de Jesus, porque já está tudo distorcido, né? Mas era para todos os que buscam por Jesus receberem e buscar essa fé sobrenatural, queriam se identificar com os pobres, queriam ser pobre, iriam ser pobre necessariamente, não tem como não ser. Para ser de Jesus não tem como não ser. O que é pobre? Pessoas que não possuem os bens dessa terra. Pessoas que não produzem os meios de produção, que não está aí como construtor desse mundo. Não, ele não está aí construindo nesse mundo e nem sustentando quem está construindo nesse mundo. O verdadeiro nascido de Deus, ele está trabalhando para construir no céu, na glória, ensinando as pessoas a trabalhar para edificar nos céus. Para edificar nos céus. Esse é o trabalho de Cristo Jesus. Ele disse para aquele homem lá. Ele disse para aquele homem que gritou do meio do povo lá em Lucas, sei, 16, sei qual é o capítulo agora, não lembro. Mestre, manda o meu irmão repartir herança comigo. O próprio Deus permitiu que, acho que tocou neles que pergunta, manda. Faz a pergunta, pede para ele fazer isso. O próprio Senhor Deus, é o Pai. Aí ele se levantou lá. Mestre, manda o meu irmão repartir herança comigo. Ele disse, homem, quem me constituiu partidor, juiz entre vocês? Ele disse, e já contou uma parábola também. Havia um homem que possuía muitas herdades, muitos bens, pegou e teve uma super colheita. O que eu vou fazer? Eu vou destruir esse celeiro, vou construir outros muito maiores, vou dizer para minha alma, come e bebe, regala que tem muitos bens. É esse louco! Esta noite pedirão a tua alma. E entesouraste aqui na terra. E o que tu entesourou no céu? E aí? É a história do rico. Mas as pessoas não têm jeito, elas não saem. Elas estão fisgadas pelo anzol do diabo, que tem aquelas 3 físicas, que eu me lembro que nós pescava, tinha uns anzolzinhos que apareceu assim. Como é que chama aquilo ali? Até eu sabia o nome. Garateia? Parece que é. Quando pegava uns lambari meio grande e pegava os 3, tinha que arrebentar a cabeça para tirar. Não saía de jeito nenhum. Ele engolia aqueles 3 anzol. Aí ficava a boca assim, não tinha. Rasgava, arrebentava a cabeça. Porque é assim todas as pessoas. Estão fisgadas para o anzol do diabo de tal forma que não tem mais quem tira elas dali. E é os espíritos, e é católico, e é evangélico. Não é essa terra. E defende a sua fé de unhas e dentes. E usa a palavra e argumentos que amotei para cá. Tem que ver. É bem como o peixe fisgado mesmo. E pula. Para escapar, mas não escapa. E essas pessoas também escamoteiam daqui, escamoteiam. Começa a puxar para o evangelho. Elas procuram argumento tudo que é lado. Tudo que é lado. É lindo de ver. Então eles discutiram com Cristo, bateram boca com Jesus, e a grande maioria não aceitou, como hoje continuam não aceitando. Mas estão aí, não faz de conta. Eu fico olhando, as pessoas estão me ouvindo há 5, 6, 7 anos. E vai se mudou misericórdia, mas nem 1 milímetro. Então ali, um jeito que eu conheci, permanecem. Eu falar para quem? Falar para quem está com a gente aqui. E os outros? Mas então eu nem vou começar, porque não há mudança. Veja, não sou eu que mudo. Não é a minha pregação, como uma certa pessoa disse uma vez, pastor, a tua pregação não muda ninguém. Mas hoje que não muda. Isso o demônio falou para Jesus, uma coisa. Ele falou a mesma coisa para Jesus. Naquela noite que ele foi traído, que ele chorava e suava sangue e tudo mais, isso ele ouvia do diabo. Tá aí, teus discípulos estão todos dormindo, podre dormindo. Ninguém acreditou em ti, ninguém acreditou. Não adianta, teu serviço foi em vão, foi perdido, tu tá derrotado. Até o Pai te rejeitou. Até o teu Deus te deixou, tá aí nas minhas mãos agora, tu tá liquidado. Daqui a pouco eles vão chegar, vão te arrastar, vão te matar
e aquele discípulo que resistir também vai morrer. Porque estão aliançados agora, ó. Nós estamos aliançados. Nós, dizia o Satanás, né? Nós estamos aliançados. Os judeus e os romanos. Quem pode com nós agora? Ele dizia, certamente, o templo é meu. Os meus filhos estão ensinando lá dentro. E o meu exército está aí. Do César. O César se diz Deus. Eu ensinei ele a se chamar de Deus. E ser adorado como um Deus. E ele gosta disso. Eles estão tudo comigo. Tu perdeu. Fracassou. E por isso Deus agora te entregou na nossa mão. Tu vai ser esmigalhado. Ó, triturado. E aí, como ele estava vivendo a situação que ele tinha, então o espírito tinha se afastado, como diz, para a morte espiritual dele, ele realmente foi um momento terrível, terrível. Ele ouvindo tudo isso, e ouvindo e tendo praticamente uma certeza no coração. Isso foi até na hora da morte, porque ele disse lá, né? Meu Deus, por que tu me abandonou? Tal foi, digamos assim, o abandono de Deus. Por isso se diz, né, que ali ele representava a humanidade, os mortos espirituais. E quem crê nele, então, pode encontrar a vida espiritual, mas dessa forma, negando esta terra, negando este reino, negando esta fé natural, que acomoda, que conforta as pessoas desse mundo e que enche elas de argumento, ao ponto de defenderem um homem declaradamente assassino, um homem ditador, um homem violento, um homem ladrão, que, vamos dizer assim, rouba a fé das pessoas, né? Porque se diz cristão. Isso é roubar a fé, mas isso aí, entendeu? E esses pregadores também, ladrão, porque dizer que rouba dinheiro, que levam dinheiro, isso aí, como diz já os apóstolos falaram nas suas cartas, o Tiago, se não me falha a memória, que quanto mais dinheiro essas pessoas juntam, é como carvão sobre a cabeça deles. Quanto mais eles tirar dos pobres, né, eles estão empilhando carvão sobre a cabeça, aceso, que vai queimar eternamente na cabeça deles, porque o espírito não morre. Então isso eu não me importo. Misericórdia falar assim, sabe? Mas o pior de tudo, o que traz, digamos assim, a indignação de Deus, é os ladrões da fé. Os ladrões da fé. Esse é o pior ladrão. Por isso eu disse, se o Malafaia diz que lava dinheiro, que essas igrejas... Eu não concordo. Que estão lavando dinheiro. Pastor, mas lá que Jesus fez do cinto dele um chicote, saiu virando as mesas dos cambistas e ficou fazendo isso e aquilo. Olha, mas por que ele fazia isso? Tornaram a casa do meu pai um covil ladrão, fizeram daqui um comércio. Mas qual é o grande comércio, o grande problema do comércio? É que estavam vendendo a fé falsa, trabalhando a fé mentirosa, fazendo de Deus um idiota, um palhaço, um bobalhão. Desculpe, essa que era a questão. Por isso ele diz, quando vocês em João 15, 7, 8, diz, quando vocês obedecem, quando vocês fazem, vocês se tornam meus discípulos. Isto alegra o coração do Pai. Quando nos tornamos discípulos de Cristo Jesus, não discípulos desse mundo, dessa fé natural. Este é o pior ladrão. É o pior ladrão que é aquele que Jesus disse que veio matar, roubar e destruir. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Está aí, identificado nesses homens aí. Matar principalmente a fé, destruir a esperança na eternidade e coloca uma falsa, que a pessoa pode viver aqui como ela quiser e conquistar o que ela quiser, que daí no final eles vão fazer uma oração lá no velório, Senhor, receba esse nosso irmão lá na glória. Viveu fazendo pirueta nesse mundo, dando nó em pingo d'água aqui, para conquistar, para lucrar, para levar vantagem, e depois agora vão receber na glória. Mas ele sai de brincar com Deus, rapaz. Para com isso. Vamos se dar o respeito. Se eu quero que alguém vá para a glória, eu tenho que pregar o evangelho para ele em vida. Não é depois lá querer socar e empurrar para dentro do céu. Abaixo de missa, abaixo de terço, abaixo de reza. Não. Antes, vamos evangelizar, trabalhe seu coração. Corrija, busque pela fé sobrenatural.
Você não vai ficar 300 anos ouvindo o evangelho? Não adianta, pode ouvir. Não abre o coração. Cada vez fica mais duro e impedido, empanturrado de Bíblia. Empanturrado de conhecimento da palavra. Mas aquilo não serve para nada. Se abre a boca, sabe tudo. Esse cara é uma sumidade. É uma sumidade, ele conhece. Como outro dia mostraram aí nas redes sociais, um demônio pregando. Bom, o que mais tem é isso aí. Misericórdia. Em cima dos altares. Defendendo os Estados Unidos. Quando defender os Estados Unidos, o país mais opressor desse mundo, pronto, caiu a máscara. Vem falar em Israel e Estados Unidos, acabou. Acabou com a fé. Isso aí é a fé natural. Caiu da banca. Caiu a máscara. Não tem. Ali apareceu o friche. Apareceu o chifre, misericórdia, gente. Não tem. Não existe isso aí. O Jesus é o Jesus de Nazaré, que nasceu lá em Belém da Judéia. E que viveu pobremente entre os pobres, os excluídos, odiado pelo mundo. Odiado. E os discípulos dizem a mesma coisa. Depois veio. Chegou um ponto que daí foi para os palácios e nunca mais saiu. Esse pobre de Nazaré, ele não foi, mas eles forçam a vida inteira que ele está lá. Está nos palácios. Porque eu sou bispo, porque eu sou pastor, porque eu sou... e não tem... apóstolo. Bom, é isso. É usado todos os nomes sagrados de vultos, criados, tidos, trazidos por Deus para se fantasiarem com isso. Os espíritas fazem a mesma coisa. Sei lá, é o espírito da verdade. O Paulo falando aqui, o apóstolo Paulo. Aqui é o Pedro, aqui é o Tiago, aqui não sei mais quem. Como se precisasse... O que eles escreveram está aqui. Está aqui. E já diz o Antigo Testamento. Pode os mortos ajudar os vivos? Pode os mortos ajudar os vivos? Então por que não impede os acidentes? Por que não impede? Conta lá no livro dos Espíritas psicografado. Aí lá no dia do juízo, não, mas foi assim, que quem matou foi o fulano de tal, e o Espírito contou tudo. Por que esse Espírito não tem tanta força, tanto poder? Por que não impediu que esse homem pegasse o revólver? Por que não fez aquela mulher sumir? Não veio para ela, some daqui que ele vai te matar. Levanta e te manda, porque ele vai te matar. Não, deixa matar, depois vai dizer quem foi que fez. Mas não tem poder? Ele não tira um caroço lá, não sei o que estão tirando. Por que ele não tira essas pessoas, então? Por que não tira? Porque ele não pode. Porque o negócio dele é enganar. É enganar. Pastor, por que Jesus também não tira? Mas Jesus disse, uns serão livrados até onde interessa para Deus. Como o próprio Cristo Jesus. Ele fugiu várias vezes da morte. Várias vezes. E levaram ele para precipitar do pináculo do templo. E ele escapando entre eles, quer dizer, saiu, várias vezes tramaram a morte dele. Por isso que naquele dia, naquela noite, ele teve que orar, Senhor, é hoje? Ou eu devo fugir ainda? Eu devo resistir, o que eu devo fazer? Porque ele estava na nossa condição, tudo igual a nós, diz lá, menos no pecado. Mas aí chegou o tempo e não teve. Por isso ele também disse, quando vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. E fuja para outra. Vão fugindo até que dá. Até que um dia não vai dar mais. Eles vão matar vocês. Mas tudo será para a glória de Deus. Então veja, aí você será vencido, como ele disse. Mas esse sangue vai ser derramado para a glória de Deus, para honrar a Deus, porque, como diz o apóstolo Paulo, não só creu em Cristo Jesus, mas também padeceu, sofreu por ele. Isso é motivo de grande glória. Grande glória. Então veja que daí aí é uma inversão completamente de valores. Por isso que está escrito também, com ele nós somos mais que vencedores. E tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Até a perseguição e a morte. Entendeu?
Agora, no mundo não. No mundo não. No mundo prevalece os maus. E a pessoa que vive entre eles vai morrer, mas para a glória do mal, não para a glória de Deus. Para quem é de Deus, filho de Deus, nascido de Deus, morre para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. A vida e a morte dele. Mas para quem é do mundo, será só derrota em cima de derrota. Porque a recíproca é verdadeira. Se tudo coopera para o bem de quem ama Cristo, tudo também coopera para o mal de quem ama o mal, de quem não ama ele. Então tudo é para derrota. Tudo é para derrota. Como foi dito, todo ouro que ele juntar, todo engano que ele fizer, vai ser apontado no dia do juízo. Está aí. E vai ser cobrado. Terrivelmente. Mas as pessoas têm medo de ser cobrado aqui na terra, gente. Que aqui tem como escapar, enganar, enrolar, mas lá não tem. Lá não tem mais. Então por isso está escrito: andai enquanto é dia, e vigiai os seus passos, para que não sejam precipitados nas trevas exteriores. Isso tudo é decidido aqui e agora. Não pense que vai haver depois não sei o quê, o purgatório, vai haver reencarnação. É tudo conversa do Satanás, para manter as pessoas iludidas e não se esforçarem, não buscarem, não desenvolver a fé sobrenatural, se acomodarem nessas misérias desse mundo, onde a vileza é exaltada, como diz o Salmo 12. A vileza é exaltada. O que é a vileza? As conquistas dessa terra, as glórias desse mundo. A vileza, a miséria. Porque o espírito geme, raquítico, morrendo na sequidão do deserto. E a carne, até apodrecer tudo. Até apodrecer tudo. Não sejamos desses. Mas não nos demos por vencidos e satisfeitos. E abandonemos, enquanto é tempo, este mundo com a sua glória. Porque, como está escrito, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 7, a aparência desse mundo passa. E passa muito rápido. Muito rápido. E tolo, trouxa, mesquinho, aquele que se ilude com essas coisas. E fica inventando e reinventando. Até chegar o dia que a porta se fechar. Nada mais pode ser feito. Aí, como ele disse, não adianta bater, não adianta lamentar, não adianta mais nada. Acabou. O teu tempo terminou. Ainda muitos são abreviados. Muitos são abreviados. Não adianta dar mais tempo a essa pessoa, porque é sabido que não adianta. E certamente Satanás recopede pela alma dessas pessoas. Isso aí não adianta. Me entrega logo. Misericórdia. E como está dito que tudo depende da mão de Deus, da permissão de Deus, nem um passarinho, nem um pardal que faz daninheza nas hortas cai sem a permissão de Deus, então as pessoas certamente também não. Só se o Senhor permitir. Então, vamos reavaliar nossos passos enquanto é tempo. E como está dito, voltemos ao Evangelho com fúria, com determinação e com muito amor e entrega. Entrega, porque isso foi o que ele fez e nos ensinou. Ele se entregou a Deus e se entregou a nós. Isso tem que ser levado muito a sério. Porque os que não aceitarem esse presente, essa entrega, será terrível a condenação, ele disse. Terrível. Por quê? Como não aceitar? É que a pessoa então não faz a memória dele. A pessoa não nega esse mundo. Não nega a si mesmo, mas continua resistindo ao Espírito. Misericórdia. Amém? Glória a Deus. Espero ter sido suficientemente claro, como sempre tenho dito, que os corações, que há um plano do Senhor para essas vidas, que há um chamado dele, despertem. Mas aqueles que não têm chamado, não vai haver o despertar. Nem muito difícil, misericórdia. Mas, enfim, à tarde nós temos outro encontro marcado e vamos meditar enquanto isso, temos o tempo, né? Temos aí um intervalo de 4 horas aproximadamente para meditarmos, para então ir ruminando esta palavra, meditando nosso coração e ver o que nós podemos fazer enquanto é tempo. Enquanto há tempo, enquanto o Senhor nos concede a graça de permanecermos e andarmos aqui ouvindo o seu Evangelho. Essa é a razão
da existência nesse mundo. Um abraço, fiquem na paz no amor de Cristo e até logo mais, nos permitindo o Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus.